Então vamos lá. Para aprender todo o contexto do Covid-19, é necessário antes entender como funcionam os vírus, seu mecanismo e o sistema imunológico. Primeiro vamos ver os vírus. Aqui temos duas figuras. A primeira apresenta duas células, uma procarionte e outra eucarionte. Aqui, procarionte. O que seria procarionte? É uma célula que o seu material genético ele não está guardado, envolvido por uma membrana, do que chamamos de carioteca, diferentemente da eucarionte, esta daqui. Ela tem todo o material genético, o seu genoma envolvido por quem? A carioteca. Isso que difere esses tipos de célula basicamente. Mas também existem outras muitas diferenças. Exemplo, célula vegetal tem parede celular, vacúolo e cloroplasto, enfim. Mas se vocês forem ver essas diferenças, elas só existem porque estão correlacionadas com a função que aquela estrutura que tenha mais ou diferenciada exerce, apenas por este motivo, ok? Então, agora vamos ver uma coisa. Para fazer uma comparação exata aos vírus, olhem as células, identifique-as como indivíduo, compreende? Se elas são indivíduos, essas organelas, estruturas relacionadas aqui, elas serão quem? Seus órgãos, ok? Porque elas desempenham um papel de órgãos, porque elas mantêm a vitalidade do indivíduo, que no caso é a célula, assim como nossos órgãos mantêm a nossa vitalidade, ok? Exemplo, a mitocôndria, aqui, ela participa da respiração celular e síntese de energia. Numa célula muscular que participa do mesmo trabalho, ele tem muito mais mitocôndria. É uma célula diferente, mas também é uma célula viva, um ser vivo. Ela não é como vírus, compreende? Lisossomos realiza digestão celular. Exemplo, após uma gravidez, aquele tecido da barriga que vai embora, lisossomos digere. Agora vamos aos vírus. Diferente da célula que tem suas organelas para fazer suas funções metabólicas, para realizar, quer dizer, as suas funções metabólicas, os vírus não. Os vírus, embora tenha essa diversidade aqui apresentada, algumas estruturas diferenciadas, todas elas é um pequeno material genético dentro de uma cápsula que tem essas espículas, que são essas estruturas aqui, são proteínas que se ligam às células que vão destruir, a maneira dela se adentrar. E quando ela sai dessa célula, com vários indivíduos replicados, elas utilizam o material da própria célula, no caso os lipídios, a gordura, para fazer as suas novas cápsulas, que são essas aqui. Entenderam? E continuando falando sobre células, devo apresentar agora diferenças entre DNA e RNA. Geralmente, o material genético é composto dessas duas maneiras. Podem ser DNA ou RNA, né? Os vírus, eles podem ter RNA ou DNA, mas a maioria deles tem RNA, que é esse daqui. E também pode ter o DNA, que também é o nosso caso. Qual que é a diferença básica? DNA e RNA tem algumas diferenças, entre elas, a primeira, o tipo de açúcar. Enquanto o DNA é desoxirribose, no RNA é a ribose. E também algumas morfológicas, ou seja, na estrutura. O DNA, por exemplo, ele tem uma dupla hélice, esta aqui. Suas bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. Enquanto o RNA tem uma fita simples, ele é muito mais
simples em relação ao DNA, que é um pouco mais complexo, e nas bases nitrogenadas tem quase todas, citosina, guanina, adenina. No entanto, a timina é substituída por uracila. Então, quando o DNA ele acaba penetrando uma célula, ele adentra, ele se replica somente lá dentro. Então, em vez da célula mandar a proteína da célula do indivíduo, acaba enviando a proteína de quem? Do vírus, ou seja, o vírus para empestear outras células. Agora, vamos nos familiarizarmos aos termos. O surto. Surto é a ocorrência de determinada doença em uma região específica. Se existe vários picos da doença em outras regiões um pouco mais distantes, ao mesmo momento, temos uma epidemia, ok? Em regiões maiores. Agora, quando você tem uma ocorrência em várias regiões do mundo, temos uma pandemia. E o SARS-CoV-2, ele passou por todos esses níveis de classificação. O sistema imunológico ele é classificado em duas etapas, né? Ele está presente em todos os vertebrados, é o mecanismo de defesa dos indivíduos, ok? Temos dois tipos, temos o sistema imune inato e o adquirido. Primeiro, o inato. O inato é aquele que já existe no indivíduo desde o nascimento. Aqui tem alguns exemplos, temos eosinófilos, granulócitos, basófilos, macrófagos, enfim. Cada um elimina certo tipo de agente patogênico, ou seja, aquele microorganismo, bactéria protozoário, vírus que pode desencadear uma doença no organismo. Por exemplo, eosinófilos geralmente fagocitam parasitas. Macrófago fagocita quase tudo. Só que eles também podem ser ineficazes, ou seja, podem não conseguir fagocitar. O que é fagocitar? É englobar, é a forma que eles têm de digerir aquele organismo. Entende? Agora, caso eles se mostrem ineficientes, a bola é passada para o sistema imune adquirido, onde você encontra os linfócitos, que são células bem mais potentes, que elimina aquele corpo estranho e guarda um pedaço dele para a produção de anticorpos, ou seja, são como chaves. Cada anticorpo só pode eliminar aquele tipo de agente específico, ou seja, um anticorpo que combate o agente patogênico do sarampo não vai combater, sei lá, febre amarela, vamos supor. Não tem vínculos, são como chaves e fechadura, cada um específico para aquela finalidade, entende? E a diferença básica entre os dois é a seguinte: a inata ela é muito mais rápida, a adquirida ela é um pouco lenta, porém a adquirida ela é muito mais específica, ou seja, para a produção é necessário tempo e cautela, mas quando você produz anticorpos de forma natural ou através de vacina, ela é muito eficiente. Agora vamos ao passo a passo de como seria essa atividade. Na sequência teremos um vídeo explicativo, tudo bem? Primeiro, aqui há uma demonstração de micro-organismo entrando no teu organismo. Geralmente ele tem que atravessar uma barreira. E com essa barreira, o epitélio, mesmo que por via mucosa, enfim, pelas mãos, de algum jeito ele tem que atravessar um epitélio, que no caso seria a pele interna e externa. Compreende? Dado esse processo, ele chega no teu organismo, ele encontrará quem? As células do sistema imune inato. Elas tentarão fagocitar. Geralmente, elas conseguem realizar essa atividade, elas têm êxito. Quando não, essa função é repassada para o sistema imune adquirido, onde terão os linfócitos
que farão o quê? Eles eliminarão aquele corpo estranho. Pode desencadear a doença? Pode, porque neste caso esse processo ele é muito mais lento. Se é lento, é demorado, enquanto que o inato ele age rapidamente, em questão de horas, o adquirido age em questão de dias. Então, geralmente, ele pode desencadear a doença na primeira vez que você tem contato com aquele corpo estranho, com aquele agente patogênico. No entanto, uma vez produzido anticorpos, que é este aqui, na segunda vez que você tiver um contato novamente com aquele corpo estranho, ele será eliminado quase que imediatamente. E o processo das vacinas são semelhantes. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Vale lembrar, antes de iniciarmos com o assunto, que é sempre importante checar as fontes das informações que chegam até nós, pois hoje em dia é muito comum encontrar informações inadequadas, impróprias, incitam teorias de conspiração, rasas, vazias, com pouco ou nenhum embasamento teórico-científico. E quando você recebe esse tipo de informação e acaba propagando, você, além de estar utilizando o senso comum, está prestando um desserviço à sociedade, ok? Porque o trabalho científico, ele é monitorado do início ao fim. Tem o comitê de ética, tem um trabalho experimental e o trabalho teórico, na qual o cientista, o autor, ele vai relatar toda a prática. Na introdução, depois temos metodologia, como aquilo foi feito, objetivos que podem ser alcançados ou não e serão apontados nos resultados e as conclusões. E ao final, ele passará por uma bancada. Nesta bancada, ele será julgado por pessoas da própria área afim na qual o trabalho se refere. Então, se eu tenho um trabalho científico de ecologia, vou publicar numa revista científica de ecologia. Tenho um trabalho científico de microbiologia numa revista científica de microbiologia. Então, gente,
É assim que funciona. O questionamento está sempre presente. É sempre monitorado, não é uma coisa que uma pessoa se senta e começa a digitar como se fosse um romance ou um livro qualquer. Não é assim. E é importante lembrar que este material geralmente é adquirido de que maneira? Você pode ser assinante da revista, ou seja, na aquisição dessa revista física, ou você pode consultá-la. Algumas podem ser consultadas em algumas plataformas digitais. Exemplo, o Google tem um Google Acadêmico, temos o Cielo, enfim, existe meios de se aprofundar ou de buscar respostas ou de buscar dados científicos via internet também. Agora, falando de Covid-19, é importante lembrar que há uma diferença. Covid-19 é quando o indivíduo desenvolveu a doença. O vírus é a SARS-2, ok? Como o HIV. O HIV é o vírus e a AIDS é a síndrome quando está se desenvolvendo. Tudo bem? Antes da Covid-19, houveram outros surtos pelo mundo. Em 2002, houve a SARS. E em 2012, houve a MERS. A SARS inicia na China também, um surto na China. E se propaga para outros países também. No total de óbitos, não chegaram a 800, mas chegou perto. E o número de infectados, no geral, contando com as vítimas, foi em torno de pouco mais de 8 mil. Então, temos uma letalidade de quase 10%. A MERS tem uma letalidade maior. Entre quase 3 mil casos, existe 858 óbitos. Então, temos uma taxa de, digamos que 30, 40% na MERS. Já a SARS-2, os resultados em todos os aspectos ainda são muito preliminares sobre tratamento, no que tudo isso pode ocasionar, como será, se surgirá uma vacina. Tudo ainda é muito preliminar, porque é uma doença que está chegando agora e não estávamos preparados para isso, então requer um tempo maior para a elaboração de medicamento, de vacinas, enfim, não é algo que, digamos que passará tão breve. Eu vi alguns comentários, algumas pessoas falando que a taxa de letalidade da SARS-2 é bem menor que a MERS e a SARS de 2002. Mas, realmente, a letalidade é menor. Só que a SARS-2, ou Covid-19, ele acaba sendo muito mais letal. Por quê? Porque a capacidade de propagação do vírus é muito maior em relação ao restante. Porque em pouco tempo ele se expandiu para o planeta, se tornou uma epidemia muito rápido. Então, como disse antes, os resultados são muito preliminares. Por exemplo, a sequência genética é muito similar à SARS de 2002, mas em um coronavírus específico de morcegos há uma homologia de 96%, ou seja, a probabilidade de ser uma espécie de mutação genética desse coronavírus específico é muito maior. Sobre transmissão, é importante ressaltar que ela é feita via mucosa, ou seja, o indivíduo infectado ele espirra, na sua saliva há gotículas contaminadas e os locais onde ele passa, ele pode deixar esses vestígios em superfícies de objetos e quando você toca, leva aos olhos, nariz ou boca,
você acaba se contaminando. Lembrando que pode ser assintomático ou não, mas num caso assintomático, não quer dizer que o indivíduo não terá sintomas. Pode ser que no início nada presente, mas mais para frente apresentará sintomas que esses podem ser os mais graves. Os sintomas podem ser divididos em dois grupos, entre eles os sintomas clássicos: dor no corpo, febre, irritação, tosse seca, enfim, comum para muitas outras patogenias. E as graves, dentre elas, na fase aguda, a insuficiência respiratória, é essa que tem levado muitos indivíduos à morte. No que se refere ao tratamento, ele pode ir desde isolamento social para os assintomáticos, assim como repouso para os que possuem sintomas leves e até mesmo internação para os que possuem sintomas graves. Lembrando que existe grupo de risco. Entre eles estão idosos, hipertensos, diabéticos e imunossuprimidos. Estes têm maior probabilidade de desenvolver complicações. É claro que, observando também, tem sido noticiado, principalmente em redes informais de comunicação, que alguns medicamentos, como cloroquina, utilizado no combate do plasmódio, e hidroxicloroquina, usado no tratamento de lúpus e artrite, são a cura do Covid-19. Errado, pois eles têm sido utilizados em alguns casos, e não se pode tirar um caso de modelo para todos. Do contrário, ele teria sido utilizado em todos os casos e teria poupado milhares de vidas que perdemos até o presente momento. E é claro, vamos falar também a seguir sobre casos de pessoas jovens e saudáveis, mostrando que o Covid não tem poupado quase ninguém. A profilaxia é a forma de prevenção. E como fazer isso? Evitando aglomerações, higienizando bem as mãos. Se for sair à rua, o que não é recomendado, pois estamos em quarentena, usar máscara, se possível, luvas, enfim. E cautela, porque como alguns casos podem ser assintomáticos, de repente podemos estar sendo contaminados ou contaminando outras pessoas sem se dar conta. A quarentena é fundamental, pois ela minimiza impactos no âmbito da saúde. Deste modo, você retarda a atividade viral, impedindo que as pessoas tenham contato. E com isso também ganhamos tempo até uma descoberta farmacológica, talvez até que já exista, seja vacina ou medicamento, para o combate ao Covid-19. E importante também para evitar o colapso do SUS, que seria mais ou menos como se todas as pessoas ficassem doentes ao mesmo tempo, independente do hospital público ou privado, qual seja, não houvesse como atendê-los por falta de leitos. É lenda quando se diz que o Covid-19 não pode afetar jovens nem crianças. Aqui é um exemplo. São dois jovens sadios que foram ceifados pelo Covid-19, assim como há muitos relatos de crianças, jovens, bebês saudáveis que morreram em decorrência do Covid-19.
Recentemente, um estudo científico britânico publicado, com base em estatísticas de probabilidade, coloca o Brasil em 3 cenários, e os resultados são preocupantes. O primeiro deles é se optarmos pelo isolamento vertical, que seria isolar apenas o grupo de risco. Teríamos em torno de 529 mil mortes em decorrência de Covid. Agora, caso não fosse aplicado o isolamento, teríamos em torno de 1.150.000 pessoas mortas por Covid-19. Agora, mesmo com o isolamento, ainda assim teríamos 44 mil óbitos em decorrência de Covid. Ou seja, as medidas elas são para atenuar os impactos, de modo que impedi-las não é mais possível.